Tem novidade muito interessante no Palmeiras sobre possibilidades de contratação e sobre proposta que tá pintando no Verdão. Nós vamos falar também de como o Neymar tá se preparando para enfrentar o Palmeiras, você não vai acreditar. Tem também notícias sobre o futebol feminino no nosso giro de notícia de hoje que tá imperdível. Sem muita delonga, vamos direto falar de mercado da bola, que eu sei que é um assunto que interessa a todo mundo, tá? E não se esquece que as negociações que vão acontecer no começo da próxima temporada e no final dessa, na realidade, iniciaram agora. Tem muita coisa legal pra gente te atualizar. Vamos começar falando de possíveis saídas, né? Você já sabe que o Riquelme Felipe é um jogador que interessa a muitos clubes da Europa e o Palmeiras está fazendo jogo duro porque pretende liberar o jogador por um valor aproximado aí de 100 milhões de reais. Não sei se o Riquelme Felipe vale tudo isso, mas eu confio na diretoria e no serviço de scout do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras está formando, né, muitos jogadores com qualidade na base, né? Falamos disso recentemente, tem um monte de vídeo falando dos novos jogadores da base do Palmeiras. O Riquelme é mais um deles, né? Já vamos tratar desse assunto. Mas o Riquelme, ele interessa a alguns times, tá? O Zenit fez uma proposta, sondou também o John do Bragantino, né, na expectativa aí de tentar envolver o Gerson na negociação e tal. Essa situação com o Palmeiras ainda está mal resolvida também, já vou te atualizar desse caso, tá? Mas a expectativa é que o Riquelme Felipe feche de fato com o Crystal Palace ou com o Wolverhampton. E por que essa informação do Wolverhampton ela é tão importante, né? O Palmeiras iniciou a mesa de negociação com o Wolverhampton. Como é que essas coisas funcionam, né? Você primeiro precisa de uma abertura para iniciar uma tratativa, uma conversa formal com o clube, né? Então, por exemplo, se o Palmeiras tentasse contratar o Messi na época do auge do Messi no Barcelona, não é simplesmente manda um e-mail e manda proposta, né? Não é assim que funciona. O Barcelona ele fecha as portas. Eu não vou vender meu jogador, eu não quero, acabou, né? Agora, quando você tem um ponto de ancoragem na negociação, você consegue desenvolver outros pontos que ficam alocando, orbitando a negociação principal. Por exemplo, o Wolverhampton tem interesse no Riquelme Felipe, certo? Só que o Wolverhampton está passando por uma situação delicada na primeira divisão da Inglaterra na Premier League, né? E está quase sendo rebaixado. Então, como é que funciona isso aí? O Palmeiras tem interesse no André, né? Você tá vendo, você já soube dessa informação. Começa-se uma troca de interesses na negociação, do tipo, eu tenho interesse no Riquelme Felipe, você tem interesse no André. Tá, mas o André é um jogador de muita qualidade que eu não quero liberar agora. Pô, como é que a gente pode fazer? Tem algum outro jogador que te interessa? E aí começa-se uma negociação verdadeira, tá? Onde busca-se o ganha-ganha, né? Ambos lados vão vencer alguma coisa, aí alguém vai ter que ceder de algum lado. As possibilidades do Riquelme Felipe fechar com o Wolverhampton são grandes e o nome do André não foi especulado à toa, tá? É porque é óbvio, quando se começou a falar do Riquelme Felipe, o Palmeiras falou, legal, eu tenho interesse no André, mas não passou disso, tá? O Palmeiras posicionou-se, né, interessado no jogador, a reportagem da mídia aí tá falando, né, bastante disso, mas não é que o Palmeiras já tá fechando uma negociação ou algo do tipo como todo mundo tá falando, tá? Cuidado. O Palmeiras tem interesse no André. O André é um jogador de altíssimo nível que tem mercado europeu. Entretanto, o valor de mercado dele deve girar aí na casa de 20 milhões de euros, o que para um volante é muita coisa, né? O Palmeiras toparia até pagar 120, 180 milhões de reais num jogador de ataque. Mas num volante eu não sei se faria muito sentido. Entretanto, é aquela questão, né? Riquelme Felipe interessa aos ingleses e ele provavelmente não vai jogar com a camisa do Palmeiras no ano que vem. Se jogar, vai ser por 6 meses, no máximo um ano. Junto do Riquelme Felipe, a gente tem o Benedetti, que vive o mesmo cenário. O Arsenal iniciou uma tratativa comercial com o Palmeiras no final da última janela de transferências e o Palmeiras fez a mesma coisa. Legal, você quer o Benedetti, eu quero o Gabriel Jesus. E aí, como é que fica, né? De maneira geral, o Gabriel Jesus não vem para a próxima temporada, pode ficar sossegado com relação a isso, né? Mas é bacana poder falar de como funcionam essas negociações, né? É interessante. Além da questão do Benedetti, que provavelmente irá para o Arsenal no começo da próxima temporada, e do Riquelme Felipe, muito tem se falado do Vitor Roque. Mas assim, tem se falado um absurdo do Vitor Roque, né? Eu vi pelo menos uns 10 portais ingleses hoje, tá? Além de contas no X,
falando que não é só o United, mas que o Chelsea também vai fazer um movimento pelo Vitor Roque. Cara, é incrível, é impressionante como o Abel Ferreira conseguiu, não só ele, né, mas toda a estrutura do Palmeiras, conseguiram recuperar o Vitor Roque, cara. É assustador. O Vitor Roque tá jogando muita bola, e foi convocado para a seleção brasileira, né? Sobre o Abel Ferreira, eu tenho uma coisa muito importante para falar, mas calma, nós já vamos chegar lá. Prosseguindo então, o United deve fazer de fato um movimento pelo Vitor Roque, não vai demorar, tá? E o mais engraçado é o seguinte, o United tende a ser um time que quando entra na mesa de negociação não aceita um não como resposta. Vai pra cima na negociação e oferece o valor que for necessário quando quer de fato para trazer o jogador, tá? A expectativa é que o técnico Rubem Amorim de fato feche essa negociação. Agora, para o Palmeiras, o que é bom e o que é ruim? Como o Palmeiras é detentor do jogador, o lado positivo é o Verdão pode segurar essa negociação até depois da Copa do Mundo, por exemplo, tá? Então qual que é a expectativa dos ingleses? O jogador vai se valorizar demais após a Copa do Mundo e ele deve ser convocado para a Copa, né? Continuar fazendo um bom trabalho, dificilmente vai ficar de fora da lista do Ancelotti. E por conta disso, eles querem fazer a jogada, a negociação agora, e não depois, quando o jogador vai se valorizar mais ainda, né? Pro Palmeiras, eu espero de verdade que o Verdão consiga segurar o jogador, porque, cara, eu não consigo ver esse Palmeiras sem o Vitor Roque, de verdade. A única saída que nós teremos para repor o Vitor Roque seria o Endrick, que é muito difícil de acontecer, quase impossível, né? Bem, notícias à parte, a gente também tem coisa de também tem informação de contratação, tá? Então, com todo esse cenário envolvendo aí André e etc, o Palmeiras está buscando um novo camisa 8 pro ano que vem. Não vai dar para ficar só na mão do Evangelista e dos garotos que estão chegando. Uma vez que tanto o Emiliano Martinez como o Aníbal são vistos como um camisa 5. E a expectativa não é utilizar o Andrés de 8. O Palmeiras quer utilizar o Andrés de 10. É a melhor característica que ele tem, né? O passe ali. Quanto mais próximo do gol ele tiver, mais chance ele vai criar. É assim que a comissão técnica do Palmeiras entende o Andrés Pereira, né? Legal. Quais são os nomes que estão sendo falados? A gente já veio aqui a público dizer, né? Então o Palmeiras está sondando o Gerson, todo mundo já sabe, mas a negociação muito difícil de acontecer, porque pagar, é o que eu falei, pagar 150, 180 milhões de reais num jogador ali, meio campista, é um pouco mais complicado, tá? Entretanto, há um nome em pauta com muita qualidade que pode pintar no Verdão, é o Marcel Ruiz do Toluca. É o famoso maestro do Toluca, né? Quando eu comecei o canal, fizemos um vídeo falando dele e eu estudei um pouquinho sobre o futebol mexicano. Esse mercado alternativo do futebol tem excelentes jogadores, mais baratos e com muita qualidade. A tendência é que o Marcel Ruiz custe algo em torno de 80 milhões de reais. Então, assim, gente, dá para trazer o Marcel Ruiz, dá para buscar mais 3, 4 opções no mercado. O Palmeiras tem dinheiro para isso, né? E a expectativa é que isso aconteça. Finalizando o nosso giro de notícias aqui do mercado da bola, é muito importante que a gente ressalte aqui e deixe bem transparente, tá? Não há nada de concreto ainda com relação à saída do Vitor Roque e nem com relação à contratação do Marcel Ruiz. Mas é uma sondagem, uma especulação de mercado quente. O Palmeiras tem feito um excelente trabalho, né? E tudo isso só está sendo possível, é claro, né? A gente vai puxar na memória aí, graças ao Paulo Nobre, por todo aquele trabalho administrativo, o Gagliotti que conduziu bem, e a Leila que está finalizando o mandato aí com, poxa, um ano excelente, né, para o Palmeiras. Não falo de títulos, tá? Falo de administração. E junto disso a gente tem a notícia da renovação do Abel Ferreira que se aproximou, né? Todo mundo sabia que ele ia ficar, a tendência é que ele deixasse uma cláusula no contrato de não multa em caso de alguém querer sair. Se o Palmeiras quisesse demitir o treinador ou se o próprio treinador quisesse pedir as contas, não haveria nenhuma cláusula punitiva para isso, né? Essa era a expectativa. Abel Ferreira permanecendo no Palmeiras, qual é a sua opinião? Deixa nos comentários aqui no Palmeiras 90 mais, a gente respeita todas as opiniões, tá? E inclusive a minha opinião aqui é a seguinte: o Abel é o maior treinador da história do Palmeiras pra mim. É verdade, eu não vi todos os treinadores, tá? É óbvio, né? Eu tenho 32 anos, mas dos que eu vi, e até pelos números, né? Os títulos e etc., o Abel Ferreira é um líder.
E o Palmeiras faz muito bem em renovar com ele até 2027, tá? Uma vez que o treinador esteja feliz e que o Palmeiras queira que ele faça parte, né, do grupo aí pro time profissional, cara, não tem nem que pensar, né? É um líder e o Palmeiras tá indo muito bem nas mãos dele. Agora é aquele negócio, não adianta agora também vender todo mundo e depois esperar que ele faça mágica. Porque é exatamente o que aconteceu. Perdemos Richard Rios e Estevão, dois pilares do time. Cara, demorou um tempo pro Palmeiras se ambientar, pro Evangelista ocupar a posição, né? Agora nós temos o Alan, por exemplo. Pô, o Alan provavelmente também vai ser vendido em breve. Então, assim, o lado bom é que a gente tem uma base muito bem organizada. E é por conta dessa base organizada que o Palmeiras tem uma verdadeira mina de ouro nas mãos, né? E consegue fazer boas negociações, porque você vende o Gabriel Jesus e vem o Endrick. Aí você vende o Endrick e vem o Estevão. Aí você vende o Estevão, você tem o Alan. E no meio de todos esses excelentes jogadores, você tem jogadores e nomes que foram vendidos que você nem viu jogar. O Mancha é o maior exemplo, adoro falar desse exemplo, porque ele foi vendido para o Fortaleza no sistema de mais-valia, né? O Palmeiras ficou com um percentual da venda do atleta e vendeu para o Fortaleza num preço assim, acessível, né? O Fortaleza deixou o garoto jogar, deu vitrine e, claro, conseguiu vender para o Olympiacos. O Palmeiras ganhou uma grana sem, entre aspas, ter esforço com ele no profissional. Então, assim, a administração do Palmeiras é muito bem encaixadinha, né? Agora vamos falar da partida contra o Santos, que vai acontecer nessa quinta-feira. E o Neymar veio a público, ou melhor, não é que ele veio a público, né? Ele deixou transparecer preocupação de jogar num gramado sintético. Vamos lá. Neymar é um dos principais jogadores dessa geração, né? Não vou chamar de passada porque eles ainda estão em atuação. Craque, não temos o que falar, excepcional jogador. Mas essa questão da preocupação com o sintético, não acho que faça sentido. Cara, assim, vamos lá. A gente viu o Dudu. O Dudu jogou aqui no Palmeiras por muitos anos no gramado sintético. E aí, quando saiu, foi falar mal do gramado sintético. Lembra quando ele foi pro Cruzeiro? É engraçado isso, né? Eu, particularmente, eu sei que o futebol em alta intensidade, com alta rotação e etc., realmente o gramado sintético ele pode atrapalhar, mas não é assim também, gente. Não é assim. A gente pega a opinião dos profissionais e etc., não é isso que eles falam, né? Então eu acho que tem um pouquinho de frescura aí. Para essa partida contra o Santos, o Palmeiras deve ter pouquíssimos desfalques, mas na outra partida, né, a partida que tá atrasada, que o Palmeiras vai enfrentar o Santos, gente, a CBF arrebentou o Palmeiras, tá? Porque assim, o Vitor Roque é o principal jogador do ataque do time, nós vamos perder. Emiliano Martinez e Facundo Torres devem ser convocados. Aníbal Moreno e Flaco Lopes devem ser convocados. Gustavo Gomes e Ramon Sousa também. Quem vai jogar? Por que, que a CBF, mais em especial, por que, que o cara Ancelotti não segurou essa convocação? Pô, amistoso contra a Tunísia, né? Sei lá. Sabe, amistoso fraco, cara, não vale de nada. Então, assim, de maneira geral, eu tenho sentido uma dificuldade muito grande do Palmeiras em lidar com alguns casos aí, em especial com a CBF. Eu não sei o que está acontecendo, tá? Uma opinião de um torcedor mais emocional pode até. O torcedor pode até acabar falando, tá prejudicando o Palmeiras, mas eu não consigo acreditar nisso, de verdade, tá? E falando de modo racional. Eu não consigo acreditar que uma instituição como uma Confederação Brasileira de Futebol queira prejudicar o Palmeiras. Não, para mim, humildemente, não faz muito sentido, né? Agora, complicado, porque quando a gente pra pensar, o caso do Bruno Henrique, né, que o jogador, poxa, tá réu num processo de apostas ali, enfim, e aí o cara não é julgado, tá jogando, tá fazendo gol, tá ajudando o Flamengo. Cara, tá esquisito, tá esquisito. Toda a pressão na partida contra o Flamengo, a forma como o árbitro agiu, não tá legal, tá? Eu acho que realmente tá na hora de profissionalizar essa questão da arbitragem e eu acho que a CBF tá esquisito. Não vou julgar nada aqui porque eu tô falando de maneira racional, tá bom? Sobre o futebol feminino, as nossas palestrinas enfrentam hoje o São Paulo numa das partidas mais importantes das meninas aí, tá? Eu não sei se você sabe disso, mas o Palmeiras esse ano vendeu a Amanda Gutierrez. Aquela mesma que foi indicada a bola de ouro, ficou acho que em 19ª, 11ª posição. Foi histórico isso, né? Porque em atuação no Brasil, ela conseguiu uma posição de destaque na bola de ouro, né? Então foi bem bacana. E com a grana da Amanda Gutierrez, o Palmeiras vai investir no centro de apoio das meninas que fica em Vinhedo.
Esse time feminino do Palmeiras, ele tá seguindo os mesmos passos da base e do profissional. Eu tô falando administrativamente, tá? Ou seja, logo e muito breve ele vai começar a render muito dinheiro. E por conta disso, vai ser muito mais fácil contratar melhores jogadoras e adequar o time como o Palmeiras preferir, tá? Então é por isso que eu reforço aqui, eu ressalto, o Palmeiras está indo muito bem administrativamente falando, tá? E por conta de tudo isso, cara, tá sendo cada vez mais fácil ver o Palmeiras em finais, semifinais e brigando por título. É tudo isso que faz com que a gente tenha orgulho do Verdão. Então é isso, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado por mais um vídeo aí. Estamos quase batendo a nossa meta de 10 mil inscritos. Falta tão pouco, gente. Tão pouco. É inacreditável que com 4 meses de canal a gente tenha conseguido chegar tão longe já. Mais de 1.200.000 views. Poxa, obrigado. Tudo que eu posso falar é isso pra vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre e avante palestra.